Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui professora Diana, professora de Ciências do Colégio Couto. Este vídeo é para os alunos do nono ano. Meninos, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos ter uma conversinha aqui sobre o nosso conteúdo, sobre aquilo que nós estamos estudando. Nós vamos encerrar o conteúdo cinemático essa semana, aprendendo mais 2 fórmulas, num total de 6 fórmulas. Muita coisa, né? Então, primeira coisa, vamos revisar as fórmulas e depois a gente vai aprender o conteúdo da semana, que é a aceleração e movimento uniforme. Desculpa, uniformemente variado. Fechou? Fiquem atentos aí essa semana, porque eu vou estar colocando algumas novidades aí na semana para vocês também, sobre a questão de futuras avaliações, provas, o conteúdo que vai estar sendo cobrado. Eu vou estar fazendo um plannerzinho, colocando para vocês bem organizado lá na plataforma, tá? Então, é isso aí. Vamos para aula, sem enrolação, né? E aí, enquanto eu vou projetando aqui, vai me contando aí como anda a sua vida. Boa? Espero que sim, né? Meninos, então, nós já aprendemos 4 fórmulas. Eu dividi aqui até por semana, e aí se você tiver alguma dúvida, aonde encontrar o material, é só você... Desculpa, tá? O tempo tá muito seco. É só você ir lá na semana que você vai encontrar este conteúdo nas semanas referentes. Tá tudo aberto lá para você, tá, gente? Todo o material ele tá sempre lá na plataforma disponível para você estudar. Na semana 2, nós estudamos o deslocamento. A forma do deslocamento é essa, né? Delta S é igual ao espaço final menos espaço inicial, ou seja, a variação do espaço, né? O deslocamento, ele estuda a variação do espaço. Lembra que a física sempre tem como um ponto, um referencial. A nomenclatura também é muito importante. Lá no começo a gente aprendeu sobre as nomenclaturas, né? Tá tudo lá na semana 2 também. Então, resumindo, o deslocamento é a variação do espaço, ou seja, o espaço percorrido é igual ao espaço final menos espaço inicial. Depois nós aprendemos ainda, né, nos primeiros conceitos ali de cinemática, o intervalo de tempo, que é o tempo gasto, né, para percorrer um espaço ali. Para a gente calcular o intervalo de tempo gasto entre um percurso e outro, eu vou usar esta formulazinha aqui, ó. Delta T é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Sempre vai ser espaço final menos espaço inicial, ok? Na semana 3, nós aprendemos velocidade média. A velocidade, esta é a fórmula da velocidade média, né? A velocidade média é igual ao espaço, a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, né? Então, essa é a fórmulazinha aqui, ó. O espaço dividido pelo tempo, tá? A velocidade média, ela calcula o tempo, né, gasto entre o espaço percorrido e o tempo gasto para isso. Qualquer dúvida, é só uma revisãozinha aqui do que nós já vimos, né? Vai lá na semana 3, que tem vídeo aula, que tem material lá, e tem exercícios também. Na semana 4, nós tivemos um projeto, então não tem nada aqui, tá? Por isso que eu não coloquei, foi o projeto da alimentação saudável. E na semana 5, nós aprendemos o movimento uniforme, né? Que é quando a velocidade ela é constante. Eu vou ter a minha velocidade independente do meu trajeto, não levando em consideração nenhuma variável, eu vou dizer que a velocidade ela é sempre a mesma, tá? Para isso, eu vou usar essa formulazinha aqui, que é o famoso, né, sorvete, aonde o espaço final é igual ao espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Pronto, essas foram as fórmulas que nós já aprendemos. Agora, e a aplicação das fórmulas, pessoal, os exercícios e a explicação tá nessas semaninhas aqui. É só você ir lá que você vai encontrar esse material e estudar, tá? E hoje nós vamos falar sobre a aceleração e o movimento retilíneo uniformemente variado. Só que às vezes alunos confundem muito, né, o movimento uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, porque o que vai mudar aqui, o movimento, ele também é uniforme, ou seja, ele é um movimento constante. Só que ele não vai ser sempre no mesmo tempo, né? Porque eu vou levar em consideração a aceleração. Quando eu levo a aceleração em consideração, eu vou ter a minha velocidade envolvida, tendo essa fórmula assim, né? Onde a velocidade final ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração
vezes o tempo. Então, são essas as formas que nós vamos aprender. Agora, gente, eu nem vou terminar de projetar esse slidezinho aqui, ele tá para você lá na plataforma, ele explica aceleração. Mas eu preferi usar o livro, porque lá no livro tem uns espaçozinhos para a gente preencher, e aí você pode fazer isso. Então, acho melhor, tá? Eu vou projetar aqui a imagem do livro de vocês. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o livro, né? Nós estamos nessa página aqui, ó, na página 57, estudando a aceleração. Então, vou fazer aqui alguns conceitos para vocês. A aceleração, pessoal, ela leva desculpa, em consideração a velocidade. Agora, a aceleração, ela trabalha a velocidade e o tempo, tá? A aceleração, a velocidade, ela vai variar em função do tempo. Diferente da velocidade média, onde o espaço variava em função do tempo. Para calcular a velocidade média, eu calculava o espaço em função do tempo. Agora que eu vou calcular a velocidade em função do tempo. Quando eu faço isso, eu encontro a minha chamada aceleração, ok? Para aceleração, agora aqui ele traz um exemplozinho do que é aceleração. A aceleração, ela não é constante. Apesar de que o livro de vocês, ele trabalha com uma aceleração bonitinha, né? Uma aceleração que ela gira, aceleração média, que a gente fala, ela vai girar em torno, né? Sempre ali, alternando de maneira proporcional, falando assim para vocês. Ele fala o seguinte, a pessoa tá lá no ponto de ônibus e ela tá... Não tá no ponto de ônibus ainda não. Ela tá um pouco antes, de repente ela vê o ônibus vindo. Aí ela tá andando a 20 km por hora. De repente o ônibus sabe o que ela vai fazer? Se ela não quer perder o seu ônibus, ela vai correr. Ou seja, ela vai aumentar a sua aceleração, consequentemente ela aumenta a sua velocidade. Consequentemente, o espaço que ela percorreu, a variação do tempo também vai ser alterada. Então, a aceleração, né, quando você gira em torno da velocidade e o tempo, ela também muda. Porque se eu estou acelerando a 40 km por hora e eu estou acelerando a 60 km por hora, com certeza o tempo gasto para eu percorrer o meu espaço, ele vai mudar. Então, a aceleração, ela mede essa função da velocidade em função com o tempo, tá? Vou aqui já para o finalzinho. Então, esse pedaço aqui do livro de vocês, ele fala isso. Vamos aqui comigo, ó. Eu não sei se vai aparecer para vocês o meu mouse aí na gravação, porque eu tô gravando pelo Zoom a primeira vez. Porque é só aqui que projetava o livro, pelo programinha que eu tenho que gravar no projetar. Mas é o seguinte, eu tô aqui, ó. Dessa forma, quando precisamos encontrar um valor que represente a aceleração em todo o percurso, recorremos à aceleração média. Então, eu quero representar a aceleração. Gente, é fácil falar daqui no ponto de ônibus, mas eu pensar isso, eu indo daqui para São Paulo, eu tive vários momentos com várias acelerações, a minha velocidade ela foi variando, né? Às vezes eu tive que ultrapassar um ônibus, depois eu estava numa pista que não tinha nenhum empecilho, então, ou seja, calcular isso, né, de forma quando eu tenho um espaço percorrido muito grande, demanda um raciocínio maior. Então, para isso, a gente utiliza a fórmula, né, para a gente calcular, seja uma pequena distância ou uma longa distância. Essa grandeza física refere-se à variação da velocidade, como eu disse para vocês, como é uma variação, nós vamos usar o ΔV, e o tempo gasto, né, a variação do tempo que é representada pelo ΔT. Para ilustrar esse conceito, né, de variação, nós temos aqui um velocímetro, ó. Se você observar o velocímetro desse desenho aqui, da imagem, ele vai estar aqui, ó. O primeiro está medindo, ó, 80 km por hora. Quando ele estava 80 km por hora, ele já tinha percorrido um tempo gasto de 50 segundos. 50 minutos, né? Desculpa. Quando aqui ele estava com o velocímetro B, quando ele estava a 120 km por hora, ele já tinha percorrido 50 minutos, tinha gastado esse tempo, 50 minutos e 20 segundos, tá? Aí é o seguinte, só analisando aí. Se eu, ó, a pergunta que ele faz, a velocidade do veículo variou no percurso do ponto A ao ponto B? Sim, né? De acordo com o ponto A, o veículo está numa velocidade diferente do B. Tudo aqui mudou, né? O tempo aqui, se eu analisar do A para o B, o tempo aumentou, a velocidade aumentou.
Aí é o seguinte, ele já traz aqui para vocês a fórmula. Então, é o seguinte, como a aceleração média, AM, é a variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo, nós temos essa fórmula. Essa que é a fórmula da aceleração média, tá? Onde a aceleração média é igual a ΔV dividido pelo ΔT, tá? Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Por que ele traz isso, pessoal? Atente-se ao seguinte. Pode acontecer de ter exercício que o livro não vai trazer a velocidade já prontinha para você. Você tem que calcular a velocidade. Então, você sabe que a velocidade final menos velocidade inicial. Pode ter exercício também que o livro não vai trazer o tempo. Então, você tem que calcular esse tempo, tá? E o interessante é que para calcular a velocidade, você tem que calcular lá na fórmula da velocidade média, jogar. Então, por isso que eu te falei que as fórmulas, elas são uma crescente, né? Isso vai depender do exercício, tá? Tem exercício que já traz prontinho, a velocidade prontinho, o tempo prontinho, tem alguns que você vão ter que calcular. Aí vai dependendo do exercício. Aqui é só uma nomenclaturazinha, né, do exercício. AM, aceleração média do corpo, VI, velocidade inicial, BF, velocidade final, TI, tempo inicial, TF, o tempo final do trajeto. Pessoal, só um minutinho aqui, porque eu tô tentando mudar a tela e não quer ir. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui. Só um minutinho que eu vou até pausar meu vídeo e volto daqui a pouco. Só um segundo. Oi, gente, consegui arrumar lá o livro, vou projetar de novo, tá? É isso aqui. Então, nós estávamos conversando aqui, né, sobre a fórmula. Aí é o seguinte, agora nós vamos falar sobre o SI, o padrão. O padrão, tá, de medida, de unidade, a unidade de medida utilizada para a aceleração média é o metros por segundo ao quadrado. E aí, essa parte do livro aqui, ele só vai te mostrar como que o livro chegou como que foi estabelecido esse padrão, tá? Seguinte, ó, a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas para a aceleração média é o metros por segundo ao quadrado. No entanto, quilômetros por hora também é bastante utilizado em situações do cotidiano. Veja a seguir, metros por segundo ao quadrado é obtido a partir do quê? Da variação da velocidade, que é dada sempre em metros por segundo, e do ΔT, que é o S. Então, é o seguinte, para velocidade, o meu padrão é metros por segundo. Para tempo, o meu padrão é o segundo. Aí, o que é? Olha isso aqui, ó. Então, só questão de lógica, ó. A aceleração média não é igual a ΔV dividido por ΔT, então ele vai pegar o seguinte, ó, o padrão, né, da velocidade e dividir pelo padrão do tempo. Quando eu faço isso, né, vou jogar nessa equaçãozinha aqui, eu vou ter a minha aceleração média, né, que é metros por segundo ao quadrado. Então, é só isso. Foi assim que o Sistema Internacional de Medida padronizou metros por segundo para a aceleração média, ok? Então, é só questão aqui de substituir os dados da fórmula, tá bom? E a gente padroniza. Agora, vamos retornar à situação apresentada anteriormente lá. Vamos calcular a aceleração média do automóvel em metros por segundo ao quadrado. Veja e complete os espaços. Ó, na velocidade inicial, o móvel, né, o nosso carro lá estava a 80 km por hora. Na velocidade final, 120 km por hora. Tempo inicial, 50 minutos. Tempo final, 50 minutos e 20 segundos. Como a atividade pede que calculemos a aceleração média do veículo em metros por segundo, é necessário converter as unidades. Porque se eu voltar lá no meu exercício, eu vou ver que o meu velocímetro estava em quê? Em quilômetros por hora. Ó, e o exercício pede em metros por segundo. Para transformar, a gente já aprendeu lá na velocidade média, né? Você multiplica ou divide por 3,6. Então, é o seguinte, para eu transformar de quilômetros para metros, eu vou dividir. Então, ele pegou 80 km da velocidade inicial, dividiu por 3,6, deu esse resultado aqui, 22,22 metros por segundo. E assim ele fez nos outros, ó.
A velocidade final, ele transformou, dividiu 33,3 metros por segundo. O tempo lá estava em minutos, né? Lembra que até eu já tinha acostumado com o segundo, até falei no começo, então, ó, 50 minutos. Para converter, é só multiplicar. 1 minuto, 60 segundos. Então, eu vou pegar os 50 minutos que eu percorri, multiplicar por 60, né? Que equivale a 1 minuto. 60 segundos, 1 minuto. Mesma coisa aqui, tá? Vou multiplicar 50 por 60 mais os 20 segundos que ele percorreu no tempo final. Eu vou ter aqui 3.020 segundos e aqui os 3.000 segundos. Só isso, fiz as transformações necessárias. A partir daí, eu vou só jogar na fórmula agora os meus dados. Então, vocês percebem que o conceito, ele é simples. Vocês têm que ficar atento ao que o exercício pede, se ele vai pedir uma transformação ou não. Porque se você não fizesse essas transformações, você poderia ter errado o exercício lá na prova. Agora sabemos os valores da velocidade em metros por segundo e do tempo em segundos. Podemos calcular a aceleração média em metros por segundo ao quadrado, que é o SI, para aceleração média. Aí é o seguinte, ó, vou jogar os meus dados na fórmula. Agora eu tenho minha velocidade final, né? A fórmula aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. Eu vou pegar aqui, joguei na fórmula, ó, peguei o 33, que era a minha velocidade final, menos a minha velocidade inicial, peguei meu tempo final e diminuí também pelo meu tempo inicial. Fiz as continhas, dividi e encontrei a minha aceleração média, né? Que é 0,55 metros por segundo ao quadrado. Assim, temos que a aceleração do automóvel é 0,55 metros por quadrado, ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade do automóvel aumentou 0,55 metros por segundo. Então, basicamente é isso, tá, gente? Essa é a aceleração média, não tem muito segredo, a fórmula é simples, eu acho que vocês entenderam. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Eu preferi explicar pelo livro do que no slide, porque eu acho que aí você preenche esses espacinhos aí que deve estar em branco no seu livro, para quem ainda não estudou, né? Então fica mais fácil. Só que é o seguinte, nós temos, às vezes a gente pode trabalhar com gráficos e o movimento, ele vai receber alguns nomes, geralmente isso acontece quando a gente joga esses dados em um gráfico, tá? No cálculo da aceleração média é o seguinte, o resultado obtido, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do movimento realizado ali. Quando os resultados são positivos, significa que esse corpo ele está acelerando. Eu vou chamar de movimento acelerado. Quando a aceleração média, que pode apresentar valores negativos, isso significa que o corpo está desacelerando, diminuindo a sua velocidade. Nesse caso, o movimento ele é retardado. Lembrando que o movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Então vamos só relembrar isso aqui. O movimento é acelerado quando ele é positivo. O movimento ele é retardado quando ele é negativo. O movimento ele é progressivo quando esse carro ele está indo, né, no sentido, ele está indo em direção ao ponto. Eu estou indo daqui para a escola. Então, o meu movimento é o meu objetivo. O meu movimento, ele é progressivo. Quando eu volto para o meu ponto de origem, né, o meu movimento foi o quê? Retrógrado, ok? Não necessariamente significa porque ele é retrógrado, ele é retardado ou ele é negativo, tá? Isso não tem nada a ver. O acelerado e o retardado tem a ver com o aumento da aceleração ou a diminuição dessa aceleração. Se eu diminuo a minha aceleração, né, se eu estou diminuindo a minha aceleração, eu tenho um movimento retardado. Se eu estou aumentando a minha aceleração, eu estou tendo um movimento acelerado, ok? Então é isso daí, pessoal, a aceleração. Agora a gente vai aprender o movimento retilíneo uniformemente variável, que nada mais que uma variação do movimento uniforme. Lembra que o movimento uniforme, ele é a velocidade constante, né? Porque ele não leva em consideração a aceleração. Já que no movimento retilíneo uniforme, eu vou levar em consideração a aceleração. Então, a aceleração, ela entra nesse movimento, tá? Então, quando eu levo em consideração esse movimento, eu vou ter, quando eu levo a aceleração em consideração, eu tenho o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Eu tenho um velocímetro
E ele está aqui no espaço 1, né? E ele percorreu aqui até o espaço 4. E se eu perceber, eu tive uma variação na velocidade, aqui ele estava em repouso. Como eu sei que ele está em repouso? Ó, zero, né? Meu velocímetro está marcando zero e meu tempo também está parado. Depois eu percebo que esse carro ele começou a se movimentar. Então, ó, 40 km por hora, depois ele foi para 80, foi para 120. E, consequentemente, o tempo foi aumentando, ó. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aí é o seguinte, vamos calcular a aceleração média desse veículo em cada um dos trechos apresentados. Perceba que a unidade de medida é o quilômetros por hora e o de tempo é o minutos. Assim, vamos fazer o quê? Converter, né? Porque o padrão aqui é o mesmo, é metros por segundo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir. Eu vou pegar a minha velocidade inicial aqui, ó. Eu não preciso porque eu estava em repouso, parado. Aí eu vou começar. 40 minutos, eu vou dividir por 3,6, desculpa, 40 km por hora foi a primeira velocidade, né? Eu vou dividir por 3,6, vou ter mais ou menos ali, né, em torno de 11 metros por segundo. Fiz a mesma coisa, 80 km por hora, eu dividi por 3,6 para passar para metros por segundo. Se fosse o contrário, né, gente, eu ia multiplicar. Mas aqui a gente está passando de quilômetros para metros por segundo. Consequentemente aqui, gente, mesma coisa, tá? Dá uma acelerada aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu acho que você tá entendendo, né? O tempo eu fiz a mesma coisa. 1 minuto equivale a 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos, 3 minutos, 180. E aí, gente, ou seja, para calcular a aceleração, preencha o espaço a seguir. Aqui, o exercício, ele só fez o quê? Substituir os dados. Então, você vai substituir os dados que você encontrou lá em cima. E quando você substitui do espaço 1 ao espaço 2 e calcula a aceleração, ó, ele pegou a fórmula da aceleração média, ele calculou só do espaço 1 ao espaço 2, ó, só do 1 ao 2. Velocidade final era 11, a velocidade inicial 0, daqui depois que a gente converteu, né? Você pode estar procurando aqui, mas lembra que a gente fez a conversão, padronizou para o SI. Então, esses 11 e esses 60 é depois que eu fiz a padronização, que eu fiz a conversão. Eu encontrei 0,18 metros por segundo. Quando eu calculo do trecho 2 ao trecho 3, espaço 2, espaço 3, eu vou encontrar o mesmo resultado. O que eu... Desculpa aí, gente. Aí o exercício, ele repetiu a mesma coisa, que ele calculou do espaço 3 e espaço 4. O que você percebeu em relação à aceleração média nos 3 diferentes trechos? Que a aceleração nos 3 trechos, ela foi o quê? Constante, né? Desculpa, a aceleração ela foi igual nos mesmos trechos. Essas situações, embora não muito comum, né? Porque a gente sabe que um carro ele não vai andar sempre com a mesma aceleração, ele pode ter diversos percursos ali no caminho, né? Mas ela é utilizada para representar a ideia do movimento retilíneo uniformemente variado, apesar de não ser algo muito comum na natureza. E aí é o seguinte, como eu vou levar em consideração a aceleração agora, que é a minha variação, nós vamos montar essa fórmula aqui, ó, que é, aqui, gente, ele vai fazer nada mais que uma derivada, tá? Ele vai pegar os dados da fórmula e vai derivar essa fórmula. Quando ele faz essa derivação, então aqui ele só está te explicando como que ele chegou na fórmula da função horária da velocidade. Ele pegou a fórmula da aceleração, derivou essa fórmula, tá? Encontrando assim a fórmula da função horária da velocidade, que é a velocidade é igual à velocidade inicial, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Gente, eu vou até aqui, porque o nosso vídeo vai ficar longo. Eu vou aqui, é só uma situação. Aí eu peço que você substitua. Eu vou deixar aqui projetado para você. Tá? E aí você pode... Deixa eu parar aqui o vídeo. Então, aí eu vou dar um tempinho aqui para você poder copiar. Qualquer coisa também você pausa o vídeo. E é até aqui que nós vamos, tá? Então, até a página 61. E é isso, tá, pessoal? Nós não vamos dar tempo de aprender a função horária da posição, tá? Até porque tem conceitos aqui que eu estava conversando com o professor de matemática que vocês ainda não aprenderam. Questão de toda essa transição aí, pessoal. Então, nós vamos só até aqui. Quando a gente voltar, a gente vai ter um tempo para de ajustar esses detalhes, algumas coisas que eu creio que a distância também fica muito complicado para vocês. Já são 6 fórmulas, né?
Eu acho que já tá bom, vocês entenderam os conceitos. E é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer coisa que vocês vão pausando o vídeo, achei legal usar o livro, porque você pode já preencher. O próximo aqui são os exercícios. Espero que você... Eu vou aproveitar para passar aqui o exercício que eu pedi essa semana, tá? Então, aqui, ó. Essa semana eu vou pedir esses exercícios. Eu sei que tá com as respostas aqui, mas você aplique aí, tá bom? Faça com tempo, faça com calma. E aí, na semana que vem, eu corrijo esses exercícios, tá? Essa semana, vocês vão fazer esses exercícios aqui, ó. Bom que eu já tô dando a resposta para vocês da correção dos exercícios desta semana, tá, gente? Por que a gente tá mudando, né? A questão, eu sei que muitas pessoas às vezes só vão completar o livro, porque o professor já está disponibilizando as respostas, mas eu sei que aquele que quer estudar, de fato, ele vai fazer e depois ele só vai conferir aqui. E as dúvidas que vocês tiverem na resolução, ó, que é só a formulazinha da aceleração média, é só retirar os dados, tá bom? Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, me perguntem lá no fórum. Eu tô lá para tirar essas dúvidas. Pode ser dos exercícios. Vou ficar quietinho aqui, né? Então, número 1, 2, número 3. E esses são... isso. E aqui, tá. Tem esse aqui também, tá? Vou passar até aqui. Aí é a próxima página que eu vou passar. Ó. Só até aqui que eu vou passar, tá, gente? Só até a página. Esse aqui não vai cair, só até a 66. Tá? Que a outra fórmula a gente não aprendeu. Então, mas são 6 fórmulas já, né? Fórmula do deslocamento, fórmula do intervalo de tempo, fórmula da velocidade média, aceleração média e movimento retilíneo uniformemente variado. É muita coisa. Mas qualquer coisa, gente, estou à disposição. Me perguntem. Agora eu vou dar um jeito aqui de parar esse vídeo. E é isso. Beijo. Tchau.